Paz do Senhor Jesus, vou deixar aqui 3 versículos da palavra de Deus. Atos capítulo 10, e o versículo 43, e 44 e 45, que vai dizer assim: A estes dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, manifestaram-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Aleluia! Então nós vamos ver aqui que quando Pedro chegou na casa de Cornélio, algo sobrenatural aconteceu. Coisas que nem Pedro sabia o que iria acontecer. Porque quando Deus deu a visão para Cornélio, para chamar Pedro, que estava na casa de um Simão chamado um tal curtidor, observamos que Pedro nem queria ir porque era gentio. Mas ele foi porque ele ouviu a voz do Espírito Santo de Deus. E quando aqueles homens chegaram até a casa daquele curtidor chamado Simão, observamos que Pedro ouviu e obedeceu e foi para Samaria até a casa de Cornélio. Porque Deus tinha grandes coisas para realizar na vida dele, na casa dele. E o interessante é que Cornélio, ele chamou os vizinhos, os mais íntimos, chamou alguns parentes, porque ele sabia que iria receber algo diferente, que o que Deus tinha para ele era coisa grande. Ele era um homem que dava esmola, ele era um homem fiel, que jejuava, que orava, mas estava faltando alguma coisa. E esta coisa o Senhor derramou, que foi o Espírito Santo, ele foi selado. Ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. Ele foi alegrado pelo Espírito Santo, foi revestido de poder para pregar as boas novas. Não era só os judeus, mas os gentios. Então o evangelho estava indo para todos os lugares. Então todos que aceitavam a palavra de Deus, o evangelho da cruz, todos eram cheios do Espírito Santo de Deus. Porque aquele que confessa que é filho de Deus, esse recebe o Espírito Santo de Deus. E depois vem o batismo com o Espírito Santo, vem um revestimento, vem um poder, vem um crescimento espiritual. E que você possa cada dia mais buscar o Senhor enquanto se pode achar, porque Ele não faz acepção de pessoas. Então nesse capítulo aqui nós vamos ver Pedro deixando claro sobre isso, que Deus não faz acepção de pessoas. Então venha. Se você quer Jesus, venha, porque ele morreu foi de braços abertos para todos. Mas infelizmente nem todos os receberam. Mas você recebe essa palavra aí, essa palavra de Deus, essa palavra gloriosa, grandiosa, que o Espírito Santo venha encher a sua casa, a sua família, os seus vizinhos, os seus parentes, que Deus possa fazer uma transformação na vida de todos que estão aí neste momento. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe.